Bem, pessoal, vamos para mais um problema, né? Nosso livro texto. O problema escolhido agora foi o problema 8 do capítulo 21. Então vamos dar uma leitura aqui no problema, o que ele diz. É o seguinte, na figura 21, 23, que é essa figura aqui de baixo, ó, 4 partículas formam um quadrado. Ok? As cargas são Q1 igual a Q4, que é igual a Qzão, um valor Qzão. Q2 é igual a Q3, que é igual a um Qzinho. Qual deve ser o valor da razão Qzão sobre Qzinho para que a força eletrostática total a que as partículas 1 e 3 são submetidas seja nula? Então, a partícula 1 e 3 tem que sofrer forças nulas. Letra B. Existe algum valor de Qzinho para o qual a força eletrostática que todas as partículas estão submetidas seja nula? Justifique, né? Bem, então vamos lá. Então o problema 21.8, ok? E a gente tem, né, o desenho lá. Você tem uma carga aqui, Qzão. Aqui tem uma carga Qzinho, que é a esfera ou a partícula 1, que é a partícula 3. Tem uma outra aqui, que é a partícula 2, tem carga Qzinho. Tem uma outra aqui, a partícula 4, e tem carga Qzão. Ok? Aqui você tem um eixo Y. E aqui você tem um eixo X. Ok? Eixo Y e eixo X. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Essas forças aqui, ou seja, as forças na partícula 1 e na partícula 3 tem que ser zero. Ok? Ou seja, o somatório das forças na partícula 1, né, tem que ser igual a zero. Onde quem é esse I aqui? São todas as outras partículas, exceto a 1. Então eu tenho que escrever no somatório. I é diferente de 1. Mas todas as outras podem entrar aqui no somatório. E a gente tem que escrever também que o somatório das forças na partícula 3, devido a todas as outras I's, né, tem que ser igual a zero também. E I agora é diferente de 3. Ok? Então, dito isso aí, isso é a condição do problema, tá? Condição elétrica do problema. Bem, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que a gente tem que pensar é... Ou primeira pergunta que a gente faria, essas cargas aqui, tudo bem, os valores são Q, Qzão, mas os sinais delas, como são? Se você parar para pensar, se Qzão for positivo e Qzinho for positivo, ok? O problema não tem solução, ok? Negativo, idem, o problema não tem solução. Depois vocês verifiquem por que não pode acontecer essas duas, tá? Se for Qzão positivo, Qzinho negativo, ou Qzão negativo, Qzinho positivo, aí o problema tem solução. Então basta que elas sejam cargas de sinais diferentes, ok? Dito isto, né? Dito isto, e você fizer análise vetorial, né? Você vai perceber que, por exemplo, nessa figura aqui, a distância, ele deu a distância daqui para cá, que chamou de A, você vê lá na figura, aqui também é A, ok? Então, logicamente, isso aqui é um quadrado, ok? E para utilizarmos a lei de Coulomb, nós precisamos das distâncias entre as partículas. Nós temos essa, mas não temos distância dessa para essa. Então, a distância dessa para essa é esse tamanho aqui, chamado de H, e a gente vai precisar dessa distância, ou pelo menos do valor dele ao quadrado, né? Que a gente vai utilizar na lei de Coulomb, que usa o quadrado da distância. Então, H ao quadrado, por Pitágoras, vai ser quem? A ao quadrado mais A ao quadrado.
ok? E aí você vai ter que h ao quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado, ok? Vai ser 2a ao quadrado. Bem, dito isto, né, nós precisamos escrever, né, como estão as forças, né, em cada partícula, né, que você quer. Então, por exemplo, se você supõe que a gente está calculando em 1, então eu vou precisar de o F12, saber quem é F12, saber quem é F13 e precisar também de F14. Okay? Eu preciso dessas quatro forças, essas três forças, e sei que entre elas se cancelam, porque a força tem que ser zero. Essa é a condição do problema. Então, voltando lá para a figurinha, se essas duas cargas têm sinais contrários, a força aqui é para baixo, aqui é para a direita. Né? Deixa eu só desenhar de novo lá para vocês entenderem. Né? Só olhando para a carga 1. Né? Só olhando para a carga 1. Se essas duas aqui têm sinais contrários, a força que essa executa nessa é para cá. Okay? Aqui é a partícula 1, lembrando. Aqui 2. Aqui a 3. Aqui a 4. Então, devido a 2, seria o F12. Olha aqui. O F, note, novamente, tem cargas contrárias. Então, o F13 está para baixo. E como aqui tem mesmas cargas, o 4 com 1, então é repulsão. Então está assim a força. F14. Ok? Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte. Eu posso escrever os vetores, então, F12 como sendo igual a o modo dele, F12, x, chapéu, ou seja, o versor na direção de x. Eu posso escrever F13 como sendo modo F13 y chapéu, só que note, é na direção no sentido para baixo, então são menos, ok? E eu posso escrever F14 e aí fica para vocês analisarem por quê, né? Lembrando que aqui é um quadrado, então isso aqui passa, né? Se vocês rapidamente verem, aqui é 45 graus, aqui são alternos e internos, aqui também é 45 graus. Então, você poderia escrever então como sendo menos F14, ok? Cosseno de 45 graus x chapéu mais, por que mais? Vamos ver aqui. Aqui, ó, a componente aqui no y vai estar para cima. A componente x é negativa, a componente no y é positiva. Então, mais F14 seno de 45 graus. Direção y chapéu. Bem, o módulo das forças é bem fácil de encontrar usando a lei de Coulomb, ok? E aí você vai ficar com o seguinte, né? Já usando as igualdades, por exemplo, essa componente aqui, ó, em módulo tem que ser igual a essa componente aqui, ok? A soma zero e em módulo elas são iguais. Então,
eu posso escrever então que K, a carga da partícula 1, Qzão, carga da partícula 2, Qzinho, a distância entre elas, A ao quadrado. Isso tem que ser igual a quem? F14, K, carga da partícula 1, Qzão, carga da partícula 4, Qzão, distância entre eles, 2A ao quadrado. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, ok? Então, a gente verifica então o seguinte, que cortando aqui o K, corta o Qzão, corta o A2, ok? Aí você vai ficar aqui, passando esse Qzinho para lá e os números para cá, você vai ficar com 4 sobre raiz de 2. Tem que ser igual a quem? A Qzão sobre Qzinho. Que é o que ele pede no problema, né? Se você verificar lá, ó, ele quer qual deve ser o valor da razão, Qzão sobre Qzinho, ok? Bem, aí você pode perguntar o seguinte, são perguntas que você pode fazer, né? Deixa eu só ajeitar esse resultado, então ficaria Qzão sobre Qzinho, né? Seria igual a 2 raiz de 2. Depois vocês verificam por quê, ok? E outra coisa é a seguinte, vocês podem perguntar, mas já achou a resposta e não usou a componente y? Né? Não usou a componente y. Mas note, a solução, a razão que faz a componente x ser verdadeira, faz a componente y também ser verdadeira. Okay? O problema tem simetria. Fica aí como um exercício para vocês pegarem. Vocês pegam e fazem a mesma coisa aqui, ó. Vocês fazem o seguinte, pega o módulo disso aqui e iguala com isso aqui. Verifiquem se não dá esse mesmo resultado aqui, tá? Fica como um exercício para vocês. Não dá esse mesmo resultado aqui, ok? A razão é 2 raiz de 2, ok? O que acontece agora? Vamos voltar aqui para o problema. Na letra B ele pergunta o seguinte. Existe algum valor de Qzinho para o qual a força eletrostática a que todas as partículas estão submetidas seja nula? Justifique sua resposta, né? Existe o valor de Qzinho em que eu coloco para que todas as forças sejam nulas? Então, vamos ver aí. Vamos voltar para o desenho. Lembre-se que a gente encontrou a razão, né? Qzão sobre Qzinho, tal que a força em Q1 é 0. Se você fizer para Q3, vai dar o mesmo valor, né? Porque, se você perceber, no procedimento que a gente cometeu ali, o que você vai fazer é trocar Qzinho por Qzão. Ok? Você vai trocar Qzinho por Qzão na equação. Trocar Qzinho por Qzão. Ok? Então, o que acontece lá? Se você trocar Qzinho por Qzão, né? Nesse procedimento aqui, ok? Você troca aqui dá igual, aqui dá igual. Mas trocar Qzinho por Qzão é trocar Qzinho por Qzão aqui na equação, ok? Então, aqui foi para a força resultante em 1 ser 0, né? Se você for fazer o cálculo para a força resultante em 3 ser 0, então basta que você troque Qzinho por Qzão. Ou seja, fica Qzinho sobre Qzão. É o inverso disso aí. Ok? Ou seja, 1 sobre 2 raiz de 2. Ok? Dito isto, note, para que essas duas se anulem ao mesmo tempo, né? Ou seja, você tem que
tem um Qzão, uma relação Qzão-Qzinho, seja dada por isso. Né? Que se você jogar pro lado de cá, analisar essa segunda opção aqui para anular a força resultante, que seria esse cara aqui, né? Desculpa, aqui tá errado, né? Aqui é 2 raios de 2, tá? Em cima, ok? Então, porque é só trocar Qzão por Qzinho aqui, ok? O valor continua o mesmo. A pergunta dele é a seguinte: qual o valor de Qzinho, né? Qual o valor de Qzinho na letra B já, né? Qual o valor de Qzinho que faz com que todas as 4 cargas sofram força nula? Bem, é fácil, né? Porque, veja bem, essa é a relação Qzão-Qzinho, essa é a relação Qzinho-Qzão. Para que essas duas relações dêem o mesmo valor, existe só uma possibilidade, né? Qual a possibilidade? Que eu sei que Qzinho-Qzão, para ser igual a Qzão-Qzinho, só existe uma possibilidade. Qual? Que Qzão seja igual a Qzinho. Ou seja, melhor dizendo, que está perguntando o valor do Qzinho, né? Qzinho tem que ser igual a Qzão. Ok? Então, essa seria o valor da carga que você precisaria para que as quatro partículas ficassem em equilíbrio eletrostático, não se movimentassem. Ok? Então, essa seria a resposta da B, essas duas seria a resposta da A. Ok? E aí, foi mais um problema, o problema 8, o volume 3, edição 8, do nosso livro-texto, né? E aí, bons estudos para vocês, vocês possam, qualquer dúvida, entrar em contato comigo, vocês têm meu e-mail, tá? E lembrando, acessem o blog, né? Nosso blog, o blog é www.fisicabasica1234.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar esse problema aqui e vários outros problemas dos capítulos do Halden, né? Do nosso curso, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.